pessoas, precisamos trazer hoje uma daquelas discussões perturbadoras, e eu não sei dizer se alguma das minhas discussões deixa de ser perturbadora, mas enfim, essa é mais uma delas, em que nós nos questionamos os níveis de violência usados nessa sociedade de forma natural, de forma banal, e a forma absurda como nós nos acostumamos a isso. Porque sim, nós somos uma sociedade que aprendeu a conviver com a violência. Ó o pau quebrando, pá, eita porra! Que a aceita e que a reproduz. Eita porra! Hoje, o recorte dentro dessas violências diz respeito ao assédio moral, aquele nível de pressão psicológica, de crítica, de humilhação, de cobrança por prazos e metas, por quase sempre ameaças dentro do ambiente corporativo, dentro do ambiente profissional e que raramente são questionados como violência. Hoje, felizmente, o debate a respeito de saúde mental cresceu muito e depressão, ansiedade, burnout tornam-se debates muito fortes e preocupantes. Isso, por consequência, traz a discussão sobre assédio moral como relevante, como protagonista do processo. E talvez hoje um Diabo Veste Prada não fosse tão celebrado quanto no passado, porque comportamentos abusivos tornam-se menos, vamos dizer, elogiáveis. Aquele nível de vilania talvez não seja hoje tão plausível quanto foi no passado, né? E olha que é um passado recente, né? Bem recente. Então vamos tentar entender como essa violência torna-se algo normal dentro das empresas, né? Como essa violência cresce em sociedade, as consequências que ela traz. Vamos lá. Então, nós estamos discutindo, na verdade, um acrônimo aqui que engloba inúmeros tipos de outras violências. No mínimo mais duas, para você ter uma percepção mais ou menos clara sobre o assunto. Quando se trata de assédio moral, nós estamos falando também de assédio sexual e nós estamos falando também de corporativismo, que é o nível de violência que ocorre entre colegas de trabalho, numa escala horizontal, né? De pessoas dentro do mesmo nível hierárquico. Então, tudo isso está dentro dessa grande discussão. Bom, nós estamos lidando com, inevitavelmente, uma violência institucionalizada. E você já me ouviu falar sobre isso mais de uma vez, com certeza. Até porque nós temos inúmeros níveis, né, de violências que fazem parte de uma instituição, tidas como códigos de comportamento dessa instituição. Eu creio que a última que eu tenha mencionado em aula tenha sido sobre bullying. Sim, bullying é considerado historicamente um comportamento natural dentro do ambiente escolar, assim como o trote sempre foi natural dentro das universidades, assim como o assédio sempre foi tido como natural dentro das empresas. Ou seja, é uma violência que compõe o código de comportamento de uma instituição. Por essa razão, exatamente por ela, fica difícil você estranhar esses comportamentos. Fica difícil você considerar que o chefe esteja sendo violento contra seus funcionários, porque é natural que o chefe seja bravo, ranzinza e grosseiro com todo mundo. Fica difícil você considerar que o comportamento dos homens contra as mulheres da empresa seja abusivo, invasivo e errado, porque homens assediadores sempre foram considerados um componente normal e inevitável dentro das empresas. Da mesma forma que os níveis de humilhação com os novatos, com os gays, com negros dentro do ambiente corporativo, raramente são notados como problema, porque são comportamentos naturalizados ou repetidos infinitas vezes ali dentro. Para você fundamentar esse tipo de formação de violência, existem inúmeros teóricos e estudos a respeito.
Eu acredito que a primeira que você deve ter associado é um dos nossos conceitos mais explorados por aqui, não é? Banalidade do mal, de Hannah Arendt. Até porque o conceito de Hannah Arendt a respeito de violência e a respeito dessas crueldades sociais se encaixa como uma luva dentro dessa discussão. Hannah Arendt discute que violências tendem a não ser percebidas como tal quando elas são incorporadas à cultura, quando elas são incorporadas ao modelo político de uma sociedade, e sendo incorporadas, elas nem são percebidas como violência. Então é até difícil você considerar o chefe culpado, o homem culpado por ser assediador ou coisa do tipo, já que dentro desse modelo de sociedade não existe o reconhecimento do problema. Você está vendo que a situação é bem mais profunda? Não é só você denunciar o assediador, é você começar a questionar o modelo de política e cultura do qual nós fazemos parte, já que essas violências são banalizadas, são normalizadas dentro do nosso modelo de sociedade. E essa normalização quase sempre se dá em função de quê? Frequência. Ocorre tantas vezes, ocorre em tantos lugares, que como nós vamos questionar que isso seja anômalo, patológico? Está aí todo dia. Então, normaliza. Inclusive, além da Hannah, Nietzsche também tem uma discussão intensa sobre como as coisas são normalizadas em sociedade. Ele menciona que a tradição é a matriz da construção da verdade. E essa máxima é extraordinária para explicar quase todas as barbaridades que nós vivemos em sociedade hoje. O que é a tradição? Aquilo que se repete. Então, quanto mais um fato, uma evidência, um dogma, uma afirmação é repetida, mais ela tende a ser aceita como verdade. Chefes abusivos são retratados na mídia e replicados nas empresas desde que nós entramos nesse ritmo de industrialização em sociedade. Portanto, isso passa a ser considerado um valor, passa a ser incorporado na sociedade como verdade. Quem fala sobre isso é senhor Friedrich Nietzsche. Então, é outra matriz da qual você pode se apropriar para fundamentar esse tipo de normalização. Além disso, se você não simpatizar com nenhum desses dois, você pode usar o conceito do Joshua Green a respeito de tribos morais. Porque os nossos valores de certo e errado, o nosso senso de justiça não é universal, como deveria ser, né? Não é universal da forma, por exemplo, como Kant menciona, sobre as leis áureas que deveriam reger o universo. Coisas que todo mundo deveria aceitar como certas, como, por exemplo, não violentar pessoas, né? Violência deveria ser considerada uma coisa patológica, mas não. O nosso julgamento sobre o que é certo e errado é muito individual, ou no máximo tribal, ou seja, pequenos grupos de pessoas determinam para elas mesmas o que é certo e o que é errado. Para a sociedade ocidental, existe um valor particularizado sobre como exercer o poder. E como se define poder? Poder se define pela força, por humilhação, por imposição, por subjugo, por medo, por ameaça, né? Aquela máxima maquiavélica de que é preferível ser temido do que ser amado. Então, isso é um valor tribal, nem é um valor universal. Pequenos núcleos determinam que comportamento deve ser aceito ou incorporado como tal. Então, Joshua Green é um dos maiores analistas hoje desse modelo de moralidade em que a gente está. As pessoas não querem saber de um senso mais universal de justiça. As pessoas têm o seu próprio julgamento do que é justo, do que é correto. E às vezes para ela pisar no pescoço dos outros é uma forma de justiça, é uma forma de estar certo, né? E claro, se essa pessoa foi tratada assim em algum momento da vida, é inevitável que ela vá tratar as outras pessoas com quem ela convive da mesma forma. Eu vivo repetindo essa máxima e eu acho que é uma das leis áureas que existe para essa sociedade.
Você trata as pessoas da forma como você foi tratado. Nós não criamos comportamentos, nós replicamos comportamentos. Já pensou nisso? Pessoas afetuosas, sensíveis e empáticas geralmente são pessoas que foram tratadas com sensibilidade, com empatia, né? Não são pessoas que foram tratadas com violência. Nós reproduzimos os níveis de comportamento que nós recebemos. Então, como nós vivemos um circuito de violência, nós vivemos uma lógica de sociedade que normaliza a violência, a humilhação, o abuso, a invasão, o preconceito. Nós sofremos, nós replicamos. O chefe abusivo hoje foi o funcionário abusado no passado. Quem fala sobre isso é Freud. Então, comportamentos em circuito são uma das maiores verdades a respeito das sociedades humanas. Nós replicamos aquilo que nós recebemos. Então, você tem um cardápio de opções para você fundamentar uma violência institucionalizada. Na tribo, empresa, na tribo, corporação, na tribo, trabalho, essas violências são aceitas, não são questionadas. E se elas forem questionadas, se uma funcionária, por exemplo, denuncia o patrão por tentar abusar sexualmente dela, se qualquer pessoa da empresa acusa os seus colegas de trabalho por humilhação, isso jamais é interpretado como uma violência que faz parte da instituição. Não é. Porque não é visto como um problema. Quando é visto como um problema, é visto como um comportamento isolado, não como uma violência institucionalizada, um problema conjuntural. Isso aqui talvez seja um dos campos mais difíceis de lidar nessa sociedade, porque as pessoas não entendem, elas não entendem que quando uma violência ocorre em sociedade, ela é um efeito colateral de um amplo e complexo modelo de cultura e de valores que propaga e que permite essa violência. As pessoas não entendem que um ato falho dentro de um organismo social é a reverberação de um modelo já putrefado, já afetado antes. As pessoas não percebem que quando uma célula entra em metástase para desenvolver um câncer, todo o organismo foi de alguma forma afetado para que essa metástase aconteça. Não, as pessoas interpretam a anomalia, a metástase, o comportamento disfuncional como um fato isolado. Puniu aquilo ali e resolveu o problema. Elas não entendem que é um modelo amplo, então nós estamos ali, vamos dizer, nem é resolvendo, é lixando a ponta do iceberg para ela ficar mais redondinha. Mas nós não percebemos a complexidade do modelo de sociedade em que nós estamos, que permite a existência da violência, que dá o aval, que institucionaliza, que coloca essa violência como comportamento correto. Quando diz, homem é assim, essas coisas acontecem desde que o mundo é mundo, isso é normal, chefe é assim mesmo, trabalhar envolve isso ou é nada, esse tipo de comportamento. Então, esse contraste entre interpretar o assédio como um comportamento isolado e ignorar que seja institucional, que seja conjuntural, que faça parte do modelo de sociedade que nós estamos, faz com que isso se propague ainda mais. E inúmeros comportamentos isolados tornam-se cada vez mais frequentes, cada vez mais comuns e com consequências cada vez mais devastadoras.
para a integridade do funcionário, para a saúde física e mental de todos, né? Para a saúde da nossa sociedade. Ou seja, o câncer se espalha a ponto de todo o organismo ser comprometido. Então, é uma das dificuldades que nós encaramos em todo nível de violência, principalmente quando ele entra em uma instituição. Você encará-lo dentro do modelo de sociedade, não como um ato isolado, desprendido do coletivo. Então, esse aqui é um problema maior, né? Mas vamos tentar, né, quebrar um pouquinho mais esse fenômeno para entender os seus vieses e as suas variantes. Bom, uma das questões que nós precisamos, inevitavelmente, desdobrar aqui é como a dinâmica do trabalho trouxe isso à tona. E eu desconfio que trabalho seja o argumento do milênio, nem vou dizer da década. Porque olha, tudo, né, absolutamente tudo, vivido nessa sociedade, está entrecortado pela dinâmica do trabalho. Nós substituímos a ética humana, os valores morais vinculados às outras instituições, todas pela dinâmica do trabalho. Weber foi visionário quando mencionava a ética do trabalho, que definiria os novos comportamentos dessa sociedade. Olha que ele acertou em cheio. De fato, nós organizamos toda uma sociedade para entender o trabalho como prioridade. A minha saúde, segundo plano. O meu equilíbrio psicológico, segundo plano. O meu corpo e a minha dignidade, segundo plano. Porque o trabalho é o protagonista da dimensão dessa sociedade. Então, esse protagonismo distorcido das relações de trabalho faz com que nós suportemos o assédio como um efeito colateral dessa ética do trabalho. Ou seja, um efeito inevitável, um efeito colateral inevitável do trabalho, dentro dessa ética do trabalho. Porque o trabalho importa mais. Então, quando nós permitimos o assédio, porque toda vez que você silencia, vivendo o assédio, você permite. Toda vez que você silencia diante de um outro assédio, você permite, colabora para que ele se propague, nós começamos a atribuir a essa ética do trabalho uma dimensão estoica. Se você aí matou as aulas de filosofia, provavelmente eu vou precisar explicar o que é estoicismo, né? Estoicismo foi uma corrente filosófica, principalmente do mundo clássico, que entendeu a necessidade do sofrimento como matriz para levar o homem ao aperfeiçoamento e ao paraíso. Alguma coisa parecida com a vida que você leva, ou que a maioria das pessoas leva em relação ao trabalho? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós realmente criamos uma lógica de vida em que o sacrifício é uma necessidade. A gente precisa se sacrificar, precisa se sujeitar às provações, né, para conseguir alguma coisa na vida. E o novo paraíso é o sucesso profissional. O novo paraíso é talvez se tornar chefe um dia e poder pisar nas outras pessoas, né? A gente quer repetir o comportamento. O sucesso é ganhar férias, o sucesso é o final de semana na praia, o sucesso é qualquer coisa assim. E a gente acaba se tornando capaz de suportar tudo e de fazer tudo em nome desse novo paraíso. Então, nós criamos uma dimensão estoica pós-industrial que coloca esse sacrifício como matriz das organizações de trabalho, ou como uma das bases da ética do trabalho. E se nós formos pensar bem, a análise do Weber, quando ele fala de ética protestante, já incorpora muito desse sacrifício, não incorpora? Se você tiver estudado a respeito disso, provavelmente você se lembra da condenação ao luxo, da defesa da vida simples, né? Mesmo que você ganhe toneladas de dinheiro, você não pode ostentar.
A ética protestante traz essa matriz, não traz? Você deve se lembrar dela. Então, nós, vamos dizer, deificamos essa matriz, essa dimensão estoica. O sacrifício é inevitável. E aí, nesse sacrifício, né, minha senhora, a gente fecha os olhos, faz vista grossa para o assédio. É isso mesmo. Ou seja, é tudo pela salvação. Eu vou colocar essa salvação entre aspas, porque ela não é a salvação divina, tal como na matriz histórica. Ela é a salvação capitalista, né? Você quer, vamos dizer, reinar sobre a carniça. Você quer ser o rei do estrume. Então você precisa, né, sacrificar tudo em nome disso, em nome da vivência desse trabalho. A ética do trabalho é um valor antigo nas nossas organizações sociais. Ela data lá da Contra-Reforma do século XVI. Se você quiser uma referência um pouco mais precisa a respeito disso. E ela chega ao ápice, mais precisamente, em 1989, com o Consenso de Washington. Para você aí que matou umas aulinhas de história também, o Consenso de Washington é praticamente um acordo entre as grandes potências da época, no caso Grã-Bretanha e Estados Unidos, para fazer esse modelo neoliberal competitivo reinar acima de tudo. Isso que a gente vive hoje. Se rala, feito doido, você se esforça até virar do avesso para conseguir superar as demandas de mercado, não é? Pois então, o Consenso de Washington que nos coloca nessa competição doida aí, né? O ápice. Aqui começa então a Contra-Reforma, que inaugura esse valor para a sociedade, e o Consenso de Washington coloca a última pá de estrume sobre a nossa decomposição moral, a nossa degeneração, né? Para nós vivermos esse sacrifício pela salvação capitalista de mercado. Trabalhe feito louco, trabalhe enquanto eles dormem, permita que pisem em você, para que talvez um dia você seja capaz de pisar nos outros. É mais ou menos esse o valor que estão vendendo. E nisso, claro, toda essa violência aceita, é normal, vai, né? A gente aceita. E aí as nossas relações humanas progressivamente vão sendo desumanizadas. Eu não sei se você percebe isso. É um dos maiores paradoxos nessa vida em sociedade, não é? A gente é gente, mas as nossas relações não se parecem com de gente, né? Você percebe que as nossas relações estão sendo desumanizadas? Nós lidamos com as pessoas por um utilitarismo tão seco. Porque é isso, eu preciso de você. Então, enquanto eu preciso de você, eu te trato com certo respeito, né? O respeito de quem produz. A partir do momento que você não é útil para mim, eu esqueço basicamente que você tem sentimentos, que você tem uma vivência social, que você faz parte da mesma espécie que eu. E eu te trato como capacho, como um saco plástico descartável, furado. Né? Então, nós desumanizamos as relações de uma forma muito grave, muito grave. Não sei em que momento nós começamos a nos tornar tão secos, tão frios assim. Na verdade, a maior parte dos teóricos contemporâneos, principalmente os que analisam o modelo do capital, tem uma data para isso, né? Georg Simmel trata um bocado disso. E o nosso grande polêmico sociólogo da contemporaneidade, Karl Marx, também trata um bocado disso, né? Os dois falam. Georg Simmel é um dos maiores expoentes da escola de Chicago, aquela escola sociológica que estuda os fenômenos urbanos, e ele fala sobre uma certa atitude blasé,
que o Georg Simmel quis dizer com essa atitude blasé? Blasé significa indiferença. Quando as nossas relações sociais deixam de ser pautadas pela religião, pelos valores de família, pelos valores de comunidade e passam a ser definidos pelo trabalho, pelo capital, nós começamos a estranhar as pessoas, a não reconhecer nelas nenhum nível de semelhança conosco, a desumanizá-las. Blasé, né? A gente está vivendo isso. Nós convivemos com pessoas todos os dias e nós mal sabemos o nome delas, que tipo de história elas vivem, que tipo de identificação talvez elas produzam conosco. Nós somos incapazes de uma atitude gratuita, sequer de respeito. E essa atitude blasé pode ser um germe para a violência a partir do momento em que não importar-se significa não se atentar para as consequências do que você diz ou fala, ou faz, perdão, que você diz ou fala, dando mesmo, enfim. Porque dane-se, se a pessoa vai reagir bem ou mal ao meu comportamento, sou indiferente a isso, dane-se. Eu nem te conheço, eu nem sou parte da sua família, eu não vivo com você, eu não preciso de você. Percebe? Então, no ambiente de trabalho, se você solta um xingamento, uma piada de mau gosto, uma crítica ao desempenho do colega ou dos subordinados, dos funcionários, e se isso ofende a aparência, os valores dessa outra pessoa, seja lá o que for, dane-se. Você que se aguente com os seus sentimentos por aí, eu não tenho nada com isso, eu não tenho obrigação de ter nada com isso. Nosso comportamento virou isso. Então, na minha leitura, eu não sei na sua, humanizar as relações é encharcá-las de empatia. Humanizar as relações é pensar sempre a forma como o outro vai reagir à minha palavra, à minha ação, aos meus comportamentos e evitar fazer o dia dessa pessoa ser pior só pelo meu bem-estar ou só porque eu sou inconsequente. Humanizar as relações significa tratar as pessoas como humanas e produzir para elas aquilo que eu geralmente espero que produzam em relação a mim, mesmo que eu não seja reconhecido por isso, mesmo que eu não seja notado por isso. Isso é manter relações humanas. E olha como isso se tornou profundamente obsoleto. Ficou no passado. Ninguém está nem aí para isso. Dane-se você, né? Somos isso hoje. Feio, né? Infelizmente. Então, essa indiferença torna-se a base da vida em sociedade e desumaniza as nossas relações, abrindo um campo fértil para essas violências, para todos os níveis de assédio, dentro e fora das instituições, né? E Marx comenta que a economia conduz à mudança. E eu acho que essa máxima dele explica muito dessas violências. Ou seja, se a economia conduz à mudança, a sociedade se torna aquilo que a economia permite. Se o modelo de trabalho, de empresa, de sociedade permite o assédio, não vai haver nenhuma interposição a isso, porque para o modelo econômico não é um problema. Você entende essa crítica? A crítica não é necessariamente ao fato de nós investirmos tempo e saúde no trabalho. É o fato de o trabalho nos governar em vez de nós governarmos o trabalho. É o fato de nós sermos reféns da economia, em vez de colocar a economia ao nosso bem-estar, subordinada ao nosso bem-estar. Não, a economia manda, não somos nós que mandamos nela. Então, se a economia permite um comportamento assintoso, assedioso, assim, por que questionar? Né? Percebe? E claro, toda essa desumanização das relações e, claro, a institucionalização dessas violências deixa à mostra em carne e putrefação os preconceitos que nós experimentamos na vivência
de sociedade. Esses inúmeros preconceitos estruturais que determinam hierarquias entre quem está dentro do modelo, quem está fora, quem é superior, quem é inferior. Claro, todas as minorias são afetadas aqui, né? Porque você critica aquele que é gordo, você critica aquele que é preto, você critica aquele que é gay ou LGBTQIA+, você critica aquele que não tem desempenho semelhante aos outros, aquela pessoa que vive com deficiência, você critica todo mundo que você considera inferior ao seu nível social. E se ela não é inferior ao que você acredita que é, você critica mesmo assim, na tentativa de diminuir mais o outro para tentar levantar o seu lado. Porque nós estamos numa infinita corrida para ver quem é o melhor. Né? Olha, que grande, imensa montanha de cocô é essa dimensão de organização social. Estamos brigando para ver quem manda no estrume, né? Mais ou menos isso. Por que isso acontece dessa forma? Ou por que esses preconceitos estruturais tornam-se ainda tão evidentes? Bom, provavelmente se você tem mais de 20 anos e está me assistindo, você consegue dizer quando essas políticas públicas de combate ao preconceito começaram. E se você vive no Brasil, com certeza você sabe dizer como essas políticas ainda têm falhado mais do que acertado. Ou você, na sua santa ingenuidade, acredita que alguma política pública de combate ao preconceito e valorização de algum grupo minoritário tenha tido sucesso nessa sociedade. Cite um grupo que hoje seja mais protegido, ou que não seja alvo de violências e preconceitos em todas as camadas sociais. Consegue me citar um? Eu sabia que não, né? Então, vivemos um circuito de políticas públicas tardias. Tudo nesse país é meio tardio e mal feito, né? E eu estou generalizando, eu sei, mas aqui eu não consigo fazer outra coisa a não ser isso. Então, políticas públicas tardias. Nós começamos a preocupar com cidadania e com direitos humanos só mesmo em 85, com a redemocratização do país, e em 88, com a promulgação da Constituição Federal. Tem 30 e poucos anos que a gente começou a falar sobre isso. E não tem nem 20 que nós começamos a falar disso socialmente, com o público leigo. É muito novo. Então, ainda é quente. E quando o véu da etiqueta é rompido, todas essas feridas ficam descobertas, gritando, pulsando a putrefação sobre nós, né? Claro, dentro dessas políticas públicas tardias, eu nem posso deixar de mencionar que o nosso modelo político hoje e a nossa representatividade política reforça mais os preconceitos estruturais do que cidadania ou direitos humanos, né? Então, estamos aí só reproduzindo uma perspectiva eugenista de sociedade, que é o que nós somos, né, a partir dos preconceitos estruturais. Se você não matou a aula de filosofia e história também, você deve saber que eugenia é uma percepção de sociedade que prevê hierarquia, ou seja, que prevê, se eu conseguir escrever direito, né? Que prevê hierarquias. Algumas pessoas são melhores do que as outras. Alguns grupos são mais privilegiados, né? Alguns merecem respeito, outros não. E claro, dentro dessa hierarquia também se prevê uma certa higienização, que afasta, ou mata, ou elimina, ou finge que não existe, aqueles grupos que são inferiores. Isso te lembra a relação entre romanos e bárbaros? Isso te lembra a relação entre arianos e judeus?
Isso te lembra a relação entre imperialistas e povo africano, povo negro. Isso te lembra a relação entre colonizadores e indígenas. Isso te lembra o modelo de sociedade atual em relação a pessoas em condição de rua, travestis, transexuais, negros, pobres, presidiários, gays, lésbicas, mulheres. Sim, nós escalonamos e nós fazemos de tudo para ficar no patamar mais alto, para nos reconhecer como melhores. Você já viu como a gente se compara? Tentando se colocar melhor do que o colega de escola, do que o colega de trabalho, para perceber alguma coisa que me faça melhor do que o patrão. Porque eu sou mais branco, eu sou mais bonito, eu tenho mais descendência europeia, eu tenho, sei lá, pinto, eu tenho cabelo e o outro é careca, o meu cabelo é liso enquanto o do outro é crespo, eu me visto melhor, eu tenho mais senso de estética, eu sou mais estudado, eu sou mais eloquente, eu consigo me expressar melhor, eu tenho mais amigos, eu tenho mais namorados, enfim. Nós lutamos o tempo todo nessa sociedade por nos mostrarmos melhores. No ambiente empresarial, no ambiente escolar, nas redes sociais, por toda parte. A nossa necessidade de nos colocar num topo mais elevado de uma cadeia alimentar é constante. Eu nem vou falar que é uma cadeia alimentar porque é uma estrutura meio canibal, né? Porque quem tenta destruir, devorar a própria espécie é classificado como canibal. E canibalismo é uma relação interespecífica completamente anômala, é antinatural. As espécies geralmente devoram a si mesmas só na falta de alimento, ou num nível de estresse ou privação muito grande. Nós, em todos os contextos, nós tentamos destruir a nossa própria espécie. Sobrepujar é a nossa lei. Humilhação é o nosso Deus. Exibição é a nossa religião. Somos isso. Somos isso desde o princípio dos tempos. E olha que eu te dei exemplo que remonta da antiguidade clássica, passando pelo período imperialista, colonialista, até chegar ao Brasil contemporâneo. Nós somos isso. Esse monte destrui. Sim, esse monte destrui. Às vezes vestido de prada, mas ainda destrui. Né? Então, isso tem pautado esses preconceitos estruturais. E você vai discutir com essas pessoas que têm esse preconceito, que elas dizem para você: eu sou livre, eu faço o que eu quiser, o que me dá na telha, ninguém manda na minha boca, ninguém manda nas minhas ações, principalmente se a pessoa for rica e dona da empresa. Então nós vivemos hoje um nível de apologia à liberdade plena, sem levar em conta que a nossa liberdade só pode ir quando começa a liberdade do outro, que a nossa liberdade não pode invadir o espaço da dignidade, da integridade do outro, do respeito do outro. Não, a gente quer fazer o que dá na telha, porque eu sou livre, eu vivo numa democracia. Ou seja, são pessoas que não conseguiram ler a Constituição nem até o artigo 5º, que prevê o que é liberdade, e que prevê que liberdade democrática não invade o espaço do outro. Não lê, não sabe disso. Ou seja, essa apologia à liberdade plena não é uma evolução da democracia. A apologia à liberdade plena é um retrocesso à idade da pedra, quando não havia contratos e normas sociais. Porque nós vivemos dentro de uma sociedade cunhada sobre o princípio do dano, nas palavras de John Stuart Mill. E o princípio do dano é o que a sua mãe repetiu na sua cabeça desde que você nasceu. A sua liberdade só pode ir quando começa a liberdade do outro. Você tem liberdade até onde eu deixar, ou até onde as outras pessoas permitirem, não mais do que isso. Nós não. A gente quer tocar o terror sobre os outros, humilhando, né? Então,
Você tem inúmeras matrizes para sustentar o que são essas manifestações. E praticamente todas essas leituras de preconceito estrutural não são entendidas por quem pratica como um problema. Não! Isso é só uma piadinha. Todo mundo achou graça, todo mundo riu. Até ele que eu xinguei de cabelo bombril riu da piada. Falei que era criador de barata. Isso é o que Chester Pierce chama de microagressões. Infelizmente, essas microagressões fazem com que esses preconceitos tornem-se cada vez mais consolidados e cada vez menos percebidos como preconceitos. Entranham nas raízes dessa formação social sem que nós consigamos perceber. Quando nós notarmos, a sociedade já implodiu. Violenta, agressiva, autodestrutiva, canibal. Né? Então, aceitamos esse tipo de coisa, permitimos que elas façam parte do nosso cotidiano, né? Salpicadas com orégano em cima da pizza. Só não notamos ainda que é praga, que é doença, que está mais para estricnina que orégano, né? E tem diluído tudo que nós entendemos como sociedade. Aí talvez você me pergunte, mas e as leis trabalhistas? E um código de ética para a empresa? E as comissões de segurança do trabalho? E o próprio Estado, as delegacias, a fiscalização sindical, não olham para isso? Permitem que isso funcione? Olha, cá entre nós, eu não sei qual está pior dessas instituições que eu listei. Qual que está mais desatenta ao que a sociedade é? Os sindicatos estão sendo diluídos pela reforma trabalhista. As leis trabalhistas olham mais para os direitos do empregador do que do empregado. Muito raramente ao bem-estar psicológico e moral dos funcionários de uma empresa. Né? Da mesma forma que delegacias só investigam quando há denúncias. E as denúncias raramente acontecem porque é uma realidade naturalizada, tida como normal, e porque os funcionários, obviamente, têm medo de denunciar, considerando que eles acreditam que precisam suportar isso, né? Ao estoicismo, em nome do sucesso, em nome do salário, em nome de uma promoção. Se eu aguentar quieto agora, quem sabe o meu patrão me promove depois. Percebe que eu tenho a casca grossa, né? Quem sabe se eu aguentar o assédio hoje, eu tenho um aumento de salário semana que vem. É melhor eu aguentar, o mercado de trabalho é difícil. É todo mundo assim, eu vou sair daqui e vou encontrar a mesma coisa depois. E o pior de tudo, que quem pensa assim, que vai encontrar a mesma coisa depois, não está errado, porque é generalizado. E nós sabemos que essas instituições que deveriam proteger, investigar e estabelecer normas de comportamento nessas empresas estão cada vez mais corroídas. Ou seja, nós convivemos com uma progressiva erosão das instituições que não deixam lá muita esperança para nós rompermos com esse perfil de agressão ou de violência institucionalizada, né? Então, o que eu espero que você esteja percebendo é que nós estamos dentro de uma organização, de uma estrutura, de uma lógica de poder que não deixa muita esperança de tempos melhores. Porque a violência institucional não é percebida como violência, faz parte dos sacrifícios pelos quais todos acreditam que precisam passar, né? É engolida pela maioria e não é vigiada por quem deveria promover o nosso bem-estar, como o próprio Estado, né? Então nós vivemos uma lógica de poder, se você quiser citar Foucault nisso, um poder disciplinador que determina o que é normal, o que é justiça, o que é mérito, né?
absurda meritocracia. Eu fiz uma aula sobre meritocracia, inclusive, se você quiser assistir. Tem umas boas discussões complementares a isso aqui. Então, é uma sociedade esgotada, imposta ao alto desempenho, fragilizada psicologicamente, ofendida na sua dignidade e conformada a esse sistema. O que você faz com isso, né? Bom, se você estiver escrevendo para Enem, você precisa ter uma opção do que fazer com isso, né? E eu acredito que aquele último caminho ali sobre as instituições seja a luzinha frágil e tremulante lá no finzinho do túnel, né? Para nós denunciarmos as Mirandas Prisleys dessa sociedade. Instituições. Essas instituições precisam criar canais de denúncia, é um dos caminhos que você pode sugerir, né? E quando você cria canais de denúncia, você começa a propagar informação a respeito do que denunciar, de quais comportamentos você não deve aceitar. Assim como grupos de apoio para que essas pessoas não se sintam tão isoladas dentro do seu circuito de violência, para que essa violência não pegue uma ramificação para novas violências no futuro. Precisa haver. Então, é fundamental que nós comecemos a falar disso, que nós encontremos onde denunciar isso, para que, quem sabe, essa violência seja cada vez mais estranhada, no sentido de ela deixar de ser aceita como natural e quebrarmos a institucionalização, né? Aqui você pode escolher quem deve trabalhar com isso. Ministério Público é uma boa instituição, já que o Ministério Público zela pela manutenção da democracia e pelo respeito à cidadania e aos direitos humanos. É uma boa. Você pode mencionar o próprio Ministério do Trabalho ou as secretarias de trabalho dos estados e municípios para poder difundir e criar esses canais de informação, né? Ou você pode mencionar as promotorias. As promotorias, geralmente, trabalham dentro dos ministérios públicos, então é possível que elas consigam desenvolver programas de apoio à população, né? Também é um caminho. Ou, se você quiser ser mais ousado, você pode mencionar sobre a revitalização dos sindicatos do trabalho, de cada um dos setores profissionais, difundindo esses valores e tentando esclarecer as pessoas para os danos que elas estão vivendo, pela forma como elas estão se tornando cada vez mais ansiosas, depressivas, tristes, esgotadas, humilhadas e distantes do seu ideal de vida, a partir do momento em que elas aceitaram esse sacrifício como necessário, né? Então é preciso reativar essas instituições. Estão tentando, o Senado hoje está falando sobre o assunto, estão discutindo projetos de lei contra o assédio moral, cada vez mais. Canais de denúncia para assédio sexual já existe, só para o assédio moral de forma mais ampla, que ainda não evoluiu tanto. Então, ainda existe. A luzinha tremulante no fim do túnel ainda existe, né? Precisamos agora acelerar esses projetos e talvez deixar de nos acostumarmos com violência.